Bom, doutor Fabiano, acredito que a gente tenha muitas perguntas, com certeza vamos ter que ter outros momentos como esse aqui para a gente poder estar esclarecendo, para falar um pouco mais, né, da telemedicina, que é algo que vem para revolucionar a área da saúde, mas eu, como mãe, como mulher, acredito que vai ser uma pergunta assim, muito recorrente, né, no nosso meio, que é justamente a respeito da ginecologia. É possível, através da telemedicina, conseguirmos aí um diagnóstico eficaz nessa área para nós mulheres? Sim. Ou muda alguma coisa? Sim. Tem que ser presencial? Não, claro, a história do paciente que ele conta, tanto para um médico presencial ou à distância, ela é muito importante. Uhum. E isso não faz diferença se o médico ele está ali presente ou não. O que é interessante é essa história, muito bem desenvolvida, e principalmente a anamnese, né, que é justamente essa história. Que a gente vai contar para o médico, né? O histórico familiar. Isso. Uhum. E também exames complementares. O preventivo, né, que é o exame que é mais desenvolvido e mais colhido, né, na área da ginecologia, por exemplo, ele pode ser feito pelo pessoal da enfermagem, como também por outro profissional. Então esse preventivo dá um diagnóstico, então precisa-se de exames complementares. Esses exames são solicitados pelo próprio médico da telemedicina. Então no momento que eu tiver uma consulta com um senhor ou com um médico que é ginecologista, ele vai me passar um pedido médico e com esse pedido em mãos eu faço todos esses exames e consigo fazer novamente essa consulta e te apresentar. Justamente. Tudo então uma alto. mamografia, ultrassom, né, transvaginal ou pélvico, eles vão dar essas informações para o médico e com esse conhecimento, juntando a história do paciente com os exames complementares, independente de ser presencial ou à distância, você tem essa possibilidade de diagnóstico. Então, isso não tem diferença entre o médico, né, presencial e o médico da telemedicina. Então, temos sim como ter essa eficácia em diagnóstico e tratamento. Algo que, sem dúvida, chamou a atenção da maioria das pessoas que estão tomando conhecimento do que é telemedicina é, sem dúvidas, esse atendimento 24 horas por dia, 7 dias na semana, no conforto da sua casa. Ou seja, né, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso, principalmente pela questão, às vezes, da demora nesses atendimentos, né? Quem nunca passou ali 2, 3 horas, sendo pelo particular ou pela unidade de pronto atendimento, aguardando para ter uma consulta, muitas das vezes até mesmo só para pegar uma receita e comprar um medicamento em uma farmácia. No caso da telemedicina, em quanto tempo, que é tudo feito por um aplicativo, não é isso? Muito rápido, Renata. Muito rápido. Quanto tempo eu ficaria ali aguardando para que o médico me chamasse para essa consulta aí inicial? Então, o aplicativo ele é muito fácil de usar. E quando você tem acesso à plataforma, em menos de 15 minutos você tem acesso a médicos a um palmo de distância. Então, isso é muito rápido. Eu trabalho, né, já trabalhei em unidade de pronto atendimento, atendi em vários municípios, em vários estados, né, Paraná, Minas, Rio de Janeiro, e o que acontece é justamente essa demora. E o paciente, apesar de ter o nome de paciente, ele não tem essa paciência de ficar aguardando, né? E o que acontece é justamente essa agilidade e o mais importante, no conforto de seus lares. Então, muitas vezes, você tem seus filhos que estão passando por algum problema gastrointestinal, ou alguma virose, ou alguma doença bacteriana, que você tem que deslocar muitas vezes de madrugada. Expondo até a outros tipos de riscos, né? Sim. Porque é uma área completamente contaminada, com vários pacientes, com outras. Então, às vezes, você entra vezes, com uma doença e sai com 10, né? Então, muitas vezes eu brinco com isso. Você está chegando com uma condição e volta com 2 para casa. Isso. Porque ali você está num ambiente fechado, com vários pacientes, com doenças infecto-contagiosas, e isso pode gerar realmente um outro problema. Então, a telemedicina vem também trazendo além dessa comodidade, né, de você estar sendo atendido, imagina, no conforto da sua casa, o médico vai te atender rápido, então, em média, 15 minutos que você espera numa fila, sem precisar pegar o carro, sem precisar colocar o filho expondo aí, às vezes, a madrugada, o sereno. Às vezes é uma simples dor de ouvido, porque às vezes a gente não tem como comprar um medicamento. Sem a receita. Sem a receita, né? A mãe, às vezes, até sabe o que o filho usa, mas o medicamento não tem em casa. Então, com esse atendimento, eu consigo, inclusive, receita. Como que funciona isso? Eu fui atendida, esse médico já vai me prescrever o que eu preciso, já sai dali com essa receita, eles mandam para mim através desse aplicativo. Como que funciona isso? Então, Renata, isso é uma pergunta muito pertinente, porque o médico da telemedicina, ele tem esse poder e esse treinamento para ele saber aonde que é o limite dele também, né? Então, ele vai entender se o problema desse paciente ele vai ser resolvido ali à distância, ou então ele vê
que se há necessidade do paciente ter que procurar uma unidade de pronto atendimento presencial. Então, Entendi. nem todas as vezes, como você, né, conversou no início, que a cada 100 pacientes, 80% deles são realmente resolvidos por telemedicina. Já esses 20%, esses médicos da plataforma, eles têm Esse feeling, essa né? sensibilidade Essa de entender qual é a necessidade que o paciente precisa estar realmente procurando unidade de pronto atendimento ou não. Uma dúvida que até minha aqui, eu gostaria de estar esclarecendo e perguntando, e com certeza vai ser dos usuários, né, e futuros usuários da telemedicina, se todos os pacientes que são atendidos pela telemedicina vão conseguir resolver o seu problema através da telemedicina, ou não. Em algum momento, esse profissional vai dizer, não, no seu caso, eu fiz o seu primeiro atendimento, mas eu sugiro que você procure uma unidade de pronto atendimento. Existe essa possibilidade? É assim que funciona? Sim, existe um limite, Renata. Então, nossos profissionais médicos, eles são treinados e capacitados para entender as dores dos nossos pacientes e identificar se o paciente, o problema dele pode ser resolvido via remota, Certo. ou então, se esse paciente, ele é orientado por esse profissional a procurar um serviço emergencial. Eu acho que um exemplo Presencial, né? presencial, sim. O que eu acho muito importante, um exemplo, por exemplo, o paciente está sentindo uma dor torácica, e essa dor torácica pode ser uma possibilidade de uma dor anginosa ou um infarto, e o médico à distância ele não tem como identificar esse tipo de dor. Certo. Então, nessa dúvida, o médico Já ele encaminha. já solicita e já avisa o paciente. Então, a gente tem esse limite, nós sabemos aonde a gente pode estar conduzindo esse paciente, mas caso contrário, somos, né, eu como profissional também atuo nessa área da telemedicina, nós orientamos o paciente a procurar o serviço presencial. Certo. Eu vou entrar ali para fazer meu primeiro atendimento Sim. através da telemedicina Magic House, né? Fiquei ali, ótimo, 15 minutos na fila, no conforto da minha casa, ok? Quem é esse profissional que me atende inicialmente? Né? Quem que me atende ali? Já é um especialista médico? É um clínico? Quem é esse primeiro profissional? Essa primeira triagem é feita por qual profissional? Então, esse atendimento imediato, vamos falar assim, ele é realizado pelo clínico médico, né, o clínico geral. Certo. E esse clínico geral, muitas vezes, ele pode resolver o seu problema, né, a sua questão no momento, ou então ele tem a necessidade de solicitar o encaminhamento para médicos especialistas. E na mesma plataforma, na mesma consulta, ele faz esse encaminhamento com solicitações de exames, medicamentos e até algum relatório falando sobre a condição naquele dia do paciente. Ótimo. Então, esse primeiro contato sempre é feito pelo clínico geral. Justamente. E aí, preciso de um especialista médico. O doutor é endocrinologista, vamos supor que eu fiz essa minha primeira consulta e o médico lá, o clínico, identificou, olha, Renata, você precisa de um atendimento, precisa de um endocrinologista e tudo mais, então eu preciso fazer esse encaminhamento. Em quanto tempo eu, como paciente, consigo uma consulta com o especialista, né, com o endocrinologista, que seria o meu caso? Uma pergunta bem importante. E o que acontece é que na telemedicina nós temos também tempo hábil muito importante. Então temos a média de 15 dias para esse encaminhamento, para esse tipo de paciente. Então, muitas vezes, tanto no serviço público quanto no serviço privado, essa demora pode exceder muito 2, grande. 3, até Tem alguns lugares meses que a até mais. do que isso, eu tenho Sim, certeza. sim, Eu digo sim. até quem usa, né, faz uso de plano de saúde. Eu tenho um exemplo lá com a minha mãe, que, né, já é idosa, tem problemas de saúde e tudo. Às vezes, o tempo de espera, 3 meses, 4 meses, podendo levar até mais, mesmo pagando o plano de saúde. Então, com a Magic House, Sim. em 15 dias, seria um Média de prazo, a 15 média dias. de 15 dias, para já com a indicação do clínico que me atendeu inicialmente, eu já passar Você já vai pelo especialista médico. Justamente. Nossa, E muito bacana. nessa área é muito importante entender que o especialista ele vai fazer todo esse acompanhamento dessa doença, por exemplo, a diabetes ou problemas da tireoide, né? E muitas vezes antes dessa complicação se apresentar. Sim, Isso muito que é importante. esse acompanhamento, por exemplo, o diabetes. Se nós não tratarmos isso adequadamente, nós temos as complicações da doença. Então, muitas vezes é interessante o profissional, né, ser inserido no acompanhamento desse paciente, onde a gente vai evitar o pé diabético, problemas de circulação, onde o paciente diabético ele pode ter problemas renais, né? problemas nos olhos, né, que pode gerar cegueira, amputação, como você disse. Então, esse acompanhamento
contínuo, isso faz com certeza uma melhor qualidade de vida e um acompanhamento melhor dessas doenças, né? Então, não falando somente da endocrinologia, mas, por exemplo, a cardiologia, que o paciente precisa acompanhar os seus valores de pressão arterial, de problemas de dilatação, ou o paciente passou por infarto e tem que fazer esse acompanhamento frequente. Né? Que a gente sabe que demora até para marcar. Justamente. Por exemplo, às vezes esse paciente, ele vai até ao especialista, médico, para poder renovar uma receita, por exemplo. Que é uma coisa que, às vezes, ele perde um dia de trabalho para poder ali renovar uma receita. Isso. Com a telemedicina, eu consigo entrar no meu aplicativo e falar, hoje eu não quero atendimento, preciso só renovar uma receita. Eu consigo fazer isso pelo aplicativo? Sim, com certeza. E o mais interessante é que todo o seu histórico de paciente, ele fica gravado. Então, todas as consultas, todas as passagens que você teve pelos clínicos, pelos especialistas, eles vão ficar no prontuário. Sim, eles vão ficar nesse prontuário e todos esses receituários, eles vão estar salvos na nuvem, e essa receita ela é feita de forma digital, e no final da consulta, o que é muito pertinente, é que o médico ele sempre lembra o paciente se chegou a receita direito, para eles acompanhar, identificar se a receita está feita de forma correta, e com o Isso no momento da consulta. Eu estou fazendo a minha consulta, estou finalizando a minha consulta com o doutor, e aí você já vai me orientar, dá uma olhadinha, ver se chegou aí no seu e-mail, se chegou aí no pedidos de exames, WhatsApp, se está tudo certinho, receituário. chegou o pedido, seu nome, tudo certinho. E muitas das vezes esse paciente, se precisa só de uma receita para pedir um medicamento, por exemplo, ele não precisa nem sair de casa, né? Ele pede a uma farmácia, faz a entrega, ele não sai nem para consulta e nem para comprar o medicamento. Isso mesmo. Muito bom. Pelo que eu entendi, né? Então a telemedicina vem para facilitar, né? E para trazer assim um diagnóstico mais precoce, né? Assim, de uma forma, um acompanhamento, melhor, o que diminui aí, com certeza, a questão, igual você falou da questão da endocrinologia, né? De possíveis doenças que podem vir a serem agravadas. Então, quer dizer, a gente vai estar trabalhando de forma preventiva para que as doenças não avancem e para que esse paciente não sofra aí as causas por talvez ter ficado aguardando. Às vezes uma coisa precisava de um atendimento de 1 mês, 15 dias, né? Ficar esperando 6 meses, 1 ano, o que pode trazer até esse paciente... Gera complicações severas e muitas vezes irreversíveis, Renata. Com certeza. Né? E o que eu vejo que é muito relevante é que essas doenças têm um gasto enorme para a saúde em geral da população. Então, tem um estudo mostrando que em 2022, só com as complicações da diabetes, o Brasil gastou, com o serviço público, mais de 2 bilhões de reais. Então, com essa prevenção, né? Sim, com esse avanço da telemedicina, ela não vem para substituir, e sim para somar ao serviço presencial, ao serviço privado, ao serviço público, para uma melhoria nas condições da saúde desse paciente. Muito bacana. Eu acho que é uma área que, na maioria, né, eu desconheço, em tal lugar a saúde funciona 100%. Eu quero conhecer esse lugar. Eu queria conhecer essa cidade, porque realmente a gente sabe a dor das pessoas, né? Só quem já passou e precisou de um atendimento, nem todas as pessoas têm condição de ter um plano de saúde. E hoje, tendo plano de saúde, não é garantido que você tenha um atendimento também de qualidade, de excelência, né? Sim. De excelência. A gente está falando também da questão do tempo, do prazo, né? Igual eu citei o exemplo da minha mãe, que às vezes são 3, 4 meses. Eu pude observar nessa questão do mercado da tecnologia, né, na área da telemedicina, que é muito parecido com, por exemplo, Spotify, né? Que antigamente todo mundo tinha lá seus CDs, né? Quem é mais antigo tinha lá seus LPs. Eu tinha minha coleção. Né? Eu também já tive a minha, para poder ouvir suas músicas preferidas. Hoje em dia, ninguém tem mais, né? Tem lá, às vezes, mais Existe a plataforma, né? sim. Você já tem uma plataforma. Se a gente for olhar um pouquinho mais, né? Nós vemos o Uber, que as pessoas tinham uma resistência muito grande de entrar em um carro que não conhece o motorista. Como assim? Vai chamar para um aplicativo? Outra coisa também, Netflix. As pessoas vão ao cinema, mas a maioria assiste o filme em casa. Né? O iFood, não sei se eu tô errada, mas eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. É um caminho a se percorrer, é um mercado pioneiro, mas é um avanço que não tem volta. Então a telemedicina é uma realidade, na Europa já ultrapassa décadas, e no Brasil não é diferente, e com vários estudos corroborando, melhorando a saúde da população. E o mais interessante, Renata, é que fizeram um estudo aqui no Brasil demonstrando que pacientes acima de 65 anos, eles são os que mais utilizam o serviço de telemedicina. Então, pelo fato da gente demonstrar a facilidade
com acesso à saúde remotamente. Então não tem segredo, não existe segredo. Todo mundo consegue mexer com o WhatsApp, Sim, que antigamente era só telefone, né? E o que Acredito acontece... que deve ser bem intuitivo, bem fácil de mexer. Muito fácil o bem... aplicativo, então é simplesmente apertar de um botão e você já tem um acesso imediato à sala de espera de atendimento. E o que acontece é que, no final desse estudo, é que todas as pessoas que utilizaram o serviço de telemedicina, 90% delas preferem o serviço de telemedicina que o presencial. Olha, então você vê a diferença, como é um caminho realmente sem volta. Então somente 10% dessa população que ainda prefere o atendimento presencial. Muito bacana. Então, realmente é algo que eu acredito que vem para ficar. A gente fala assim muito, né, quem mora no Rio de Janeiro, estado de Minas e tudo, às vezes a pessoa tem muita facilidade para ter, né, para ter acesso a médicos e tudo, a consultas. Mas se a gente for ver em outras regiões, nas cidades ribeirinhas, né, olha como isso pode estar ajudando também, né, através da telemedicina, a estar dando um diagnóstico mais precoce, estar levando esse atendimento também de qualidade até essas pessoas que não têm esse acesso tão fácil quanto a gente pega um carro, vai ali, mesmo com toda a dificuldade, mas você ainda consegue. Então, é algo que também vem para facilitar esse tipo de população, né, que é muito carente na área da saúde, né? Isso, na área realmente na área geográfica, nós temos uma excelente abordagem e um acompanhamento muito amplo com esses pacientes. E essa liberdade geográfica, tanto do profissional quanto do paciente, ter realmente somente um acesso à internet, eles conseguem, de forma rápida, resolver esses problemas. E eu imagino, né, o paciente que vive numa comunidade dessa, que o acesso é por balsa. Sim, sim, a realidade... tem um estudo também que mostra de uma menina que ela sofria de convulsões, isso na região nordeste do Brasil, e onde ela não tinha um diagnóstico, pois a situação era precária e o acesso aos especialistas, ela tinha que pegar um avião de mais de 500 quilômetros que tinha acesso a um neurologista. Isso foi resolvido remotamente. Olha só a resolutividade disso. É muito legal. A tecnologia trabalhando ao nosso favor, né? Justamente. O nosso bem mais precioso, que com certeza é a nossa saúde. Agora eu vou precisar de uma colinha aqui, né? Porque eu não vou conseguir, né, realmente falar. São diversas especialidades médicas, né? Então, nós somos atendidos inicialmente. Tem o meu plano Medic House Family. Vou ser atendido no conforto da minha casa. Vou esperar apenas 15 minutos aproximadamente para ser atendido, né? No bate-papo aqui, antes de iniciar, você falou que tem ali mostrando a fila, né? Em que lugar que eu tô na fila, não é isso? Queria que você falasse sobre isso também, que eu achei bem interessante. Então, logo quando você entra no aplicativo, que é muito intuitivo, simplesmente no apertar de um clique, onde tem escrito consulta, faça sua consulta agora, simplesmente aperta o botão e você já vai para uma fila de espera. Certo. Essa fila de espera, você tem médicos do Brasil inteiro, e onde é muito rápido essa fila, e ainda tem um alerta que te diz a hora quando você é o primeiro da fila. E faz um barulhinho, como se fosse um bip, né? Justamente, ele te dá isso. Tipo assim, no banco lá, que vai... Né? Então você pode justamente, em casa e tá ali aguardando. Você pode estar assistindo TV, fazendo um lanche, e aí ele vai te dar um alerta. O celular vai te emitir um alerta, onde você passa a ser o primeiro da fila. Você se acomode e terá uma excelente consulta na comodidade do seu lar. Muito bacana. E às vezes até a gente está falando do lar, mas às vezes a gente fala, por exemplo, viajei. Fui para um lugar que eu tenho um filho pequeno e fui para uma praia, deu uma dor de dificuldade. Ouvido, não sei onde é que tem uma unidade de pronto atendimento, não tem um plano de saúde, para onde que eu vou? Onde eu levo essa criança, né? Justamente. Como é que eu faço? E agora, doutor, né? Então, assim, eu acho que com certeza a telemedicina vem realmente para revolucionar o mercado da telemedicina e trazer essa praticidade, né? Essa comodidade aí em uma área que a gente sofre. Sim, muitos lugares turísticos, muitos lugares, eles são maravilhosos, mas o acesso à saúde, ele é totalmente precário. E foi importante você falar sobre a questão da viagem, Renata, que os planos da telemedicina, eles abrangem os Estados Unidos também. Muito bacana. E o que acontece é que muitas vezes os Estados Unidos, por ser um país onde a saúde ela é cara, não sei quem já utilizou esse serviço, mas é um serviço que é muito oneroso. E com a telemedicina, da Medic House, nós temos médicos credenciados nos Estados Unidos que permitem com que eles realizem essas receitas internacionais e eles possam passar essa segurança para o paciente. Então, muitas vezes, quando o paciente está viajando no exterior, estou falando dos Estados Unidos, e eles têm uma dificuldade para conseguir uma determinada medicação,
a telemedicina da Magic House, ela dispõe, consegue né? ter essa facilidade. Então é mais um... Então é além da, justamente, além do Brasil, além do território brasileiro. Muito bom. Sou atendido inicialmente pelo clínico geral, como o doutor explicou inicialmente. Ele fez aí todo esse levantamento, e se ele identificar que eu preciso de um especialista médico, a Magic House hoje conta com cardiologia, né? Neurologia, pediatria, traumatologia, dermatologia, ginecologia, geriatria, urologia, psiquiatria, nutrologia e otorrinolaringologia. É isso, né, doutor? Isso mesmo, confere. Olha, bastante especialidade médica aí, né? Então, para atender realmente a dor, né? E essa demanda aí da população na área da saúde. Então, o que a gente tem é um serviço completo nessa área das principais especialidades médicas, que pode suprir essas dificuldades que o paciente tem ou no serviço público ou no serviço privado. Com a rapidez e agilidade, eu creio que uma média de 15 dias para um especialista nível Brasil é muito rápido. Muito rápido. Não, muito bom, né? Todas essas especialidades médicas com certeza vêm para poder somar e tá ajudando a população, né? Não sei se eu esqueci de alguma, se o senhor quer pontuar a respeito de alguma que eu não tenha, né, que tenha passado desapercebido, tem alguma que eu não tenha citado aqui na hora que eu faria essa especialidade? Então, é importante nós ressaltarmos, porque nós temos outras especialidades não médicas. Então, nós possuímos o serviço de nutrição e telepsicologia. Bacana. Que é uma realidade no Brasil. Então, nós temos os exemplos, né? Obesidade, transtornos psicológicos, que fazem parte do nosso cotidiano, e as famílias brasileiras sempre têm algum familiar que tem algum... Sim, justamente. Desse atendimento. Dificuldade, né? Justamente. E na minha área de endocrinologia, eu acho que vale a pena pontuar, é que o paciente que passou pela área da endocrinologia para eliminar peso, o que eu acho de relevância é a manutenção desse peso. Sim. E nada mais importante do que o nutricionista para ter esse acompanhamento de manutenção do peso. Senão, o paciente, ele vai... Volta a ter reganho. Justamente. Aí vem a frustração, vem a depressão. Isso mesmo, algo Renata. interessante aí sobre a questão do acompanhamento, você citou a questão da psicologia, né? Tem também a psicologia, não é isso? Isso. Como funciona essa questão com o psicólogo? Eu sou sempre acompanhada pelo mesmo profissional? Isso são mesmo. Profissionais diferentes? Como é uma plataforma, né? Justamente. Como que funciona essa parte? O diferencial da telepsicologia nossa é que nós tivemos o cuidado que o profissional que estiver dando seguimento para o determinado paciente, ele mesmo vai estar acompanhando sempre o caso desse paciente. Então, toda semana, sempre o mesmo profissional vai estar realizando esse acompanhamento, que é de suma importância para um acompanhamento, diagnóstico, mesmo, evolução, né, do paciente, justamente. Né? Vou estar sempre falando com o mesmo profissional, você vai criando uma afinidade. Questão de conduta profissional, que pode ter alguma interferência. Não que um esteja certo ou errado, cada um tem uma maneira de conduzir. Sim. E que, às vezes, a pessoa já estava acostumada com esse aqui, mudei para outro profissional. Então, vai ser sempre pelo mesmo. A plataforma tem esse então, cuidado. Mais um ponto assim, muito positivo, né? Para quem está conhecendo um pouquinho mais a respeito da telemedicina. Uma outra pergunta que eu gostaria de estar te fazendo, tenho certeza que vai também ser uma pergunta, porque, de vez em quando, você contrata um plano de saúde, você tem um tempo de carência para que você possa começar a utilizar os serviços desse plano. Como que funciona no caso da Magic House? Contratei um plano Magic House Family. Quando que eu posso, fiz meu contrato, tá tudo certinho, tudo bonitinho, cadastrei, em quanto tempo eu posso começar a fazer uso do serviço? Renata, no mesmo dia. Então, quando você faz o cadastro, você tem acesso à plataforma e ao aplicativo, e imediatamente você tem acesso a todos os benefícios que a Magic House Family pode te proporcionar. Então, o acesso ao médico, o acesso aos especialistas, receituário, pedidos de exames, mais os benefícios que o programa ele pode te oferecer, que eu acho que depois você pode estar comentando, mas é imediato, então nós não temos carência. Muito bacana isso. Nossa, eu tô assim, a gente fica realmente feliz que venha com essa grande solução aí para ajudar nessa parte da saúde, que é uma área tão carente, né? E vamos estar abordando depois outros temas, tenho certeza que vão surgir outras dúvidas, vão vir perguntas e tudo, e nós vamos estar marcando aí um próximo encontro. E agradecer pela presença. Obrigado a você, Renata. E dizer que realmente, por tudo que a gente conversou, nós vemos que a Magic House Family e a telemedicina vem para poder somar e trazer aí mais tranquilidade quando for se tratar aí na área da saúde
da população, não só no Brasil, né, mas também fora dele. Então, parabéns aí pela atitude, né, por essa decisão e por estar trazendo esse benefício aí para nossa população. Então, um serviço realmente de qualidade e vem para revolucionar realmente o serviço de saúde no Brasil. Já estamos animados aí para começar a usar a Medic House Family. Legal.